Então, é o relatório dessa questão aí. Considere a figura abaixo, né, e descreva uma função para calcular cada uma das áreas, R1, R2 e R3. Então, tem a figura aqui abaixo. Né? Tem R1, que é essa área vermelha aí, R2, que é a área azul, e R3, que é essa área amarela. Então, nós pedimos para que vocês construíssem 3 funções. Uma para calcular R1, outra para calcular R2 e outra para calcular R3. É assim, a função tem como parâmetro as coordenadas dos pontos P e Q. O que são esses pontos P e Q? É o vértice aqui do triângulo e o centro do círculo. É um triângulo, aí diz aqui. Observe que o ponto Q, que é o centro do círculo, observe que o ponto Q é o centro do círculo, e a altura do triângulo isósceles, então é um triângulo isósceles, é igual ao raio do círculo, em que um dos lados do triângulo é paralelo ao eixo do X. Então, tem um lado aqui que é paralelo ao eixo do X, a altura do triângulo isósceles é o raio do círculo. Além disso, os eixos do círculo de centro Q são paralelos aos eixos cartesianos. Tá? Foi importante essa informação aqui. Por que essa informação aqui? Além disso, os eixos do círculo de centro Q são paralelos aos eixos cartesianos. É importante isso? Hein? Por quê? Você fala que X1 é igual. Não, Y é igual a X2. Não, é porque aí você ignora o coeficiente angular. Vocês usaram essa informação? Hein? Usaram? Hein, pessoal? Vamos lá, estou perguntando para vocês, para cada um de vocês. Quero saber se é importante essa informação de que os eixos do círculo e centro Q são paralelos aos eixos cartesianos. Não. Vocês usaram essa informação para alguma coisa? Não. Assim, senão não tem como. Senão você teria que usar a distância de 2 pontos aí. Você deveria ter 2 pontos mais difíceis. Como é que seria um círculo que não tivesse os seus eixos paralelos aos eixos do... Mas ele já não disse que um dos lados do triângulo é paralelo à abscissa? Então, por isso que se ele fosse torto, a gente teria que usar a distância de 2 pontos. Como ele já está reto, não precisa usar. Não. Ou seja, essa informação, além disso, os eixos do círculo, que são paralelos aos eixos cartesianos, ela já não é coberta por essa aqui, ó. Um dos lados do triângulo é paralelo ao eixo do X. A gente pega o lado do triângulo, multiplica por 2 tem a base. Se não fosse paralelo, você teria que multiplicar. Você teria que calcular a distância dos 2 pontos de x1 até x2 e depois multiplicar por 2. Ou
Ou seja, eu estou perguntando para vocês é o seguinte. Isso tudo faz parte da compreensão do problema. Por exemplo, olha só, se o triângulo, se eu tivesse aqui o círculo, aqui eu tenho um ponto Q, vamos dizer que o triângulo estivesse aqui, ó. O triângulo poderia estar para cá, Paralelo ao Y. poderia, né? Se tiver paralelo ao Y. Se tivesse um lado aqui assim, por exemplo. Ele poderia estar assim, não é? O triângulo. Ele tem um lado aqui, ó, esse lado seria paralelo ao eixo do X, né? Certo? Poderia estar o triângulo, poderia estar do lado aqui também. Poderia estar para cima também. E esse lado aqui ser paralelo ao eixo do X. Aí vamos ver aqui então, vamos ver aqui o relatório aqui. Esse aluno colocou aqui, compreensão e interpretação do exercício. Ele diz assim, o que nós queremos, o que o problema pede mesmo, né? O problema pede para construir 3 funções, né, para calcular cada uma dessas áreas aqui. R1, que é as pontas ali do triângulo. R2, que é essa parte azul, a parte está dentro do círculo, a parte do triângulo. E R3, que é a parte do círculo que está fora do triângulo. Aí ele colocou assim, podemos transformar o triângulo mostrado em um único retângulo, de forma com que a área do setor circular, mostrada em azul, se torna uma área de setor de 90 graus. Analisando a imagem, também podemos obter o raio da circunferência, com y2 menos y1. Vamos ver aqui, né? Então ele está falando aqui, nós podemos garantir que esse ângulo aqui superior é 90 graus? Hein? Ele está falando em um setor circular, né, que é o setor em azul aqui. Mas esse ângulo aqui não necessariamente seja 90 graus. Funciona circular 90 graus. Eu acho que o setor circular corresponde a 1/4 do círculo somente. Se esse ângulo aí tiver para 90 graus. Mas é que foi falado, mas Os pontos menos exaustivos nem sempre